Muito obrigado, isso está muito bom. Quando Paulo diz em versículo 6, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, o desenvolvimento da vida cristã e da maneira de pensar cristã que Paulo tem em vista, o que ele chama de maturidade, são aquelas qualidades muito relacionadas com o chamado fruto do Espírito. Uma pessoa humilde, mansa, amorosa, alegre, que tem essas qualidades produzidas pelo Espírito, essa transformação. Evidentemente, uma boa parte dos irmãos em Corinto não eram assim. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3 que ele não pôde tratá-los como espirituais, que é uma palavra paralela, sinônima de maturos. Eram crianças, carnais. Então temos várias palavras que distinguem imaturidade da maturidade carnal de serem espirituais. Portanto, no nosso estudo agora, nessa hora, até 10 horas, será dentro deste molde de pensamento de maturidade, imaturidade, carnal, criança, quer dizer, espiritualmente falando, não criança fisicamente falando. E tudo é introduzido pelo problema em Corinto, deles, baseado na sua cultura, achar que sabedoria humana vale muito, em vez de pouco. Agora, o que significa maturidade e espiritualidade segundo este trecho, começando com versículo 7 em diante? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordinou antes do princípio das eras, lá está essa palavra aion no plural, para a nossa glória. Quer dizer, antes de Deus criar o universo, e a palavra eras é a mesma palavra que Hebreus usa para o universo, capítulo 11, versículo 3, em que nós, pela fé, cremos que o universo, as eras, foram criadas pela palavra de Deus. Então, essa referência ao universo, ou a totalidade da existência fora de Deus, da criação. Tudo estava oculto e planejado antes do princípio do universo para nossa glória. Confirmando o que nós já dizemos, não sei se foi nessa classe ou na outra, eu acho que foi a outra, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado na igreja, nos seus filhos, nesse plano de escolher, já sabia, pensava sobre a queda e a entrada de pecado e tudo tal como está acontecendo. Então, oculto em Deus está esta sabedoria, que é um plano para todo o tempo, para o próprio universo. Inclui desde o início até o fim, mas está oculto, não está acessível na internet dos sábios gregos. Eles não vão encontrar nada sobre o assunto para esclarecer suas mentes relativo àquilo que Deus guardou lá no oculto. Que coisas estão envolvidas aí? Versículo 9. Nem o olho viu, nem ouvido algum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Texto Isaías 64 e versículo 4. Vá para qualquer curso secular do mundo, na melhor escola que existe, e Paulo garante que você não vai encontrar nada sobre o tema que é que Deus planejou, além deste tempo de nossa vida aqui na Terra, para aqueles que o amam. E vai descobrir que não tem nada sobre o assunto. Nenhum professor fala sobre o tema, não tem nenhum livro, a não ser escrito por crentes cristãos, né? Então, o mundo secular simplesmente tem uma mente completamente fechada e não há acesso a estas realidades. Nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente viu, ou pensou, imaginou as coisas que Deus tem preparado. Que coisas são essas? O que está sendo preparado por nós? Qual é nosso futuro? Bastante vago, até para nós. Paulo foi proibido de falar daquilo que ele viu quando ele subiu para o terceiro céu e viu o que está sendo preparado para nós. O que ele diz aqui é que tem sido revelado essas futuras realidades escatológicas, mas de uma forma bastante difícil para nós capturarmos e dizer exatamente como eu estaria agindo daqui a 100 anos ou 1000 anos. O que o irmão estará fazendo? Como estará pensando? Qual vai ser sua atividade? Assim por diante. Vai ser muito diferente, provavelmente, do que nós, até tendo o livro de Apocalipse, tendo tudo que a Bíblia tem a dizer sobre céu, nova terra, tudo isso, ainda estamos bem aquém daquilo que gostaríamos de ter. E Deus tem uma razão para não revelar mais claramente sobre estas coisas. Talvez por causa de uma reação que um amigo meu, que teve um contato com a realidade futura, durante 30 noites ele não dormiu, pelo menos ele me disse que não dormiu, lá no Canadá, e ficou cercado de anjos a noite toda. E ele disse, mas amanhã eu vou ficar muito cansado. Mas ele não estava nem um pouco cansado, estava até invigorado. Então a segunda noite ele diz, agora sim que eu vou ficar cansado. Não ficou. Então durante 30 noites ele passou assim às claras, gloriando-se no Senhor, regozijando nele, com certeza cantando e glorificando a Deus. O que acontece com ele? Nunca mais está satisfeito com a vida. Ele só quer falar nisso. E Deus o levou. Estava consertando o carro caiu em cima dele. Foi para a glória, onde ele queria estar, claro, né? Então, talvez esse futuro tornaria nossa vida aqui e agora meio desequilibrada, não sei. Então, Deus simplesmente não tem muita prática de ajudar os irmãos a subir para o terceiro céu e voltar, como aquele irmão Salomão Santos, né, que morreu, voltou 8 horas depois. Não sei se já ouviram um testemunho daquele irmão lá no Rio. Mas é uma coisa bastante rara e difícil de descrever, né? E não talvez seja sempre para nossa vantagem saber agora como que vai ser. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Sondar, pesquisar, chegar a coisas ocultas, o Espírito é capaz de fazer.
e depois revelar para apóstolos e profetas como Paulo. E que com certeza isso que aconteceu para ele poder escrever isto. Pois quem conhece os pensamentos do homem, ao não ser o espírito do homem que nele está, ele está simplesmente dizendo, você não pode olhar para o seu colega que está sentado ao seu lado e dizer, eu sei que você está pensando. Você não sabe o que ele está pensando. Como eu não sei o que os irmãos estão pensando nesse instante. A qualquer hora você pode mudar de pensamento e eu não sei que você mudou. Então ele diz, a única maneira de chegar a conhecer o que está acontecendo na cabeça das pessoas é a pessoa revelar isto. E a mesma coisa acontece com as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo não revelar, nós não temos nenhum acesso a essas verdades e pensamentos de Deus. Portanto, é absolutamente impossível que a especulação filosófica grega, daqueles inteligentíssimos homens como Platão, Sócrates, Heraclito e quantos outros, né? Que eles tivessem alcançado coisas que somente o Espírito tem capacidade de revelar. E que tem revelado para os crentes espirituais. Paulo, colegas que têm um grupo de irmãos junto com Paulo, que também recebem mensagens através do Espírito. Versículo 11b. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, e Paulo aqui inclui os apóstolos e profetas, sobre os quais a igreja é fundada. Para nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, que revela ideias gnósticas, ideias filosóficas falhas, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado graciosamente, gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Atrás de tudo isso que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 2, está a divisão na igreja de Corinto, e essa razão que ele está abordando esse tema, que com certeza alguns irmãos, em algum daqueles grupos, a minha sugestão que seja aquele partido de Cristo, nós somos de Cristo, que eles estavam criando uma teologia especulativa, isto é, usando o seu raciocínio, pegando ideias filosóficas e passando isso como se fosse espiritual. E Paulo diz, longe de ser espiritual, vocês não têm acesso a estas coisas. Somente aqueles que Deus, na sua graça, escolha para poder falar por intermédio daqueles que Paulo chama de espirituais. Nós vamos encontrar esta palavra de novo no capítulo 12, quando Paulo aborda os dons do Espírito, quando ele vai tratar de palavra de sabedoria, palavra de revelação, quando ele vai falar sobre profetas e a grande importância de profecia dentro da igreja de Jesus Cristo. Versículo 14.
Quem não tem o Espírito é uma tradução da palavra psúchikos. A palavra psuche significa alma. Portanto, se pudéssemos criar uma nova palavra em português, seria a palavra almal. As pessoas almais, portanto, que não têm o Espírito de Deus, não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quer dizer, ele escuta o que o Espírito fala através de Paulo, através de homens e mulheres espirituais na igreja de Corinto, mas eles rejeitam, desprezam, não acham importante. Por quê? Porque são almais, só tem alma, não tem Espírito de Deus, né? Para revelar para eles estas verdades. Não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Discernidas espiritualmente como quem sintoniza uma estação da rádio. Já sabemos que nós temos muitos programas de rádio, pessoas falando, música, tocando, tudo aqui no ar, em cima de nossas cabeças. Mas se eu não tiver uma rádio para sintonizar aquelas ondas, no tamanho das ondas, eu não vou poder ouvir nada. Então, são pessoas que não têm essa capacidade de sintonizar, porque não têm o Espírito. O Espírito, então, é um Espírito que está aberta e suscetível a ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros, sejam angelicais, ou seja, diretamente do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para esse texto com muito cuidado, vão ver que há uma complicação em usar ou não usar a maiúscula para descrever a palavra ou escrever a palavra Espírito. Creio que já falei para os irmãos que a palavra Espírito, no original, como todas as palavras, sempre foram escritas durante os primeiros séculos só com maiúsculas. Não havia outra maneira de escrever. Então não há nenhuma maneira de olhar para o texto mais antigo e dizer, não, aqui é o Espírito Santo porque tem maiúscula. Não, toda vez que aparece na sua Bíblia é o tradutor ou os tradutores, aqui é uma comissão na Nova Versão Internacional, que coloca maiúscula e diz, não, eu acho que é o Espírito de Deus. Mas quando não é o Espírito de Deus, por exemplo, quando aparece no plural, então a gente coloca minúscula, porque já sabe que não é o Espírito de Deus e assim por diante. Então, uma dificuldade imensa de saber, em todos os casos, se devemos ou não devemos utilizar maiúscula ou minúscula. Veja como esta palavra no versículo 12 é um pouco complicado. Nós, porém, não recebemos espírito do mundo, minúscula, obviamente, mas o espírito procedente de Deus. Isso já é raro encontrar essa frase, procedente de Deus. O Espírito que sai de Deus. Portanto, não necessariamente o Espírito divino. Talvez um Espírito enviado por Deus, como os anjos são enviados. Talvez deve ser minúscula. E aí se vai. Quando chegamos no capítulo 14, vamos ver que isto é justamente que os coríntios estavam procurando contato com espíritos. Portanto, Paulo vai utilizar estas duas fontes de espíritos, um vindo de Deus e outro vindo do mundo, que podem influenciar as mentes dos líderes ou pensadores ou quem fala na igreja. 1 João 4, versículos 1 a 3... Não deem crédito a qualquer espírito, porque há espíritos que vêm de Deus e tem espíritos que não vêm de Deus.
São espíritos que, obviamente, são enviados pelo demônio. Então, nós temos que espiritualmente discernir a fonte do espírito para poder saber se devemos ou não dar crédito. Daí, 1 João diz, testai os espíritos, para saber de onde vem, e já sabe de antemão, se o espírito não admite a encarnação de Cristo, aquele espírito não vem de Deus, porque a encarnação é uma doutrina absolutamente central na palavra de Deus e que os demônios rejeitam terminantemente. Então, se alguém rejeita, já sabe que não é o espírito que vem de Deus. Espero que ninguém fique confuso com toda essa discussão sobre maiúscula e minúscula. Quem são os espirituais? Portanto, são pessoas que sintonizam o Espírito de Deus ou recebem mensagens da parte de Deus por intermédio de mensageiros de Deus. Esses são as pessoas espirituais que têm maturidade. E versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele tem o dom de discernimento, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Quer dizer, a pessoa que não tem o Espírito, não pode olhar para o fulano de tal e dizer, olha, ele é uma pessoa em contato com o Espírito. Eu lembro um caso muito interessante de 2 alunos nossos da faculdade irem para um centro espírita para fazer um trabalho para a faculdade, uma palavra em religiões comparadas, alguma coisa assim. Antes de qualquer coisa acontecer, a pessoa que estava encarregada simplesmente faz a declaração que o Espírito não vai baixar nessa noite, porque tem gente aqui que não permite. E eles não tinham se identificado, não disseram que eram crentes, não disseram nada. Foi simplesmente o fato que uma pessoa sintonizada com os demônios já tinha informação que aqueles alunos não deveriam permitir que os espíritos baixassem. Então, por favor, se retirem. Vai embora. A igreja primitiva, com certeza, também tinha um certo receio de incrédulos estar na igreja. Pela mesma razão. Será que o espírito não ficaria meio receioso de falar com um profeta? Mas nós encontramos, pelo menos em 1 Coríntios 14, que os espíritos angelicais falaram-se, revelaram segredos para pessoas não cristãs que, por acaso, estiveram na igreja. Capítulo 14, versículo 24. Finalmente, capítulo 2 termina com esta citação, último trecho. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, obviamente, tem capacidade de instruir ao Senhor. Nós, porém, mesmo assim, temos a mente de Cristo. Isto é, ainda que Paulo é muito humilde em termos de chegar em Corinto com temor e tremor, ele não é tão humilde que ele diz, eu não sei se Cristo está pensando seus pensamentos por meu intermédio ou não. Ele tem certeza que Cristo está passando seus conceitos, ensinamentos e pensamento por intermédio dele. Paulo é tão seguro, quando ele escreve aos Coríntios, que ele vai dizer no capítulo 14, se alguém pensa que ele é profeta, reivindica, eu sou profeta.
mas ele não obedece à minha palavra, esta é a palavra que Deus tinha dado para Paulo, vocês não precisam dar atenção a esse profeta. Pode ser desassociar dele. Tudo indicando duas coisas. Primeiro, que o profeta é mais importante do que o apóstolo. Que o apóstolo é mais importante do que o profeta. E segundo, que todo apóstolo também é profeta. Porque Paulo tem que receber essas mensagens do Senhor para poder passar para a igreja de Corinto e, naturalmente, escrever esta carta inspirada pelo Espírito Santo. Tudo mais ou menos claro? Podemos prosseguir. Capítulo 3 não é tão complicado como capítulo 2, pelo menos para mim não é tão desafiador. Em capítulo 3, continuando a mesma ideia de ter a mente de Cristo e ser espirituais, irmãos, eu não pude falar como agente espiritual, mas como a carnais, e aqui está o oposto, o homem espiritual, homem carnal, homem maturo, homem imaturo, como a crianças imaturas em Cristo. Dei-lhes leite quando Paulo pregava, e não alimento sólido, isto é, essa sabedoria que ele fala para os maduros, no versículo 6, capítulo 2, eu não consegui fazer isso com vocês, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, pergunta, né? Vocês não estão sendo carnais, e agindo como mundanos, como qualquer pessoa não convertida. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Resposta, sim, estão sendo. O que quer dizer tudo isso é simplesmente que Paulo, no seu ministério, 18 meses em Corinto, não conseguiu levar a igreja muito longe na direção de maturidade. Paulo esperava que o Espírito agindo nos líderes indicados, apontados, sempre Paulo deixava a igreja com liderança. Mesmo quando ele ficou apenas 2, 3 semanas numa igreja, ele sempre vai deixar alguma liderança. Que aqueles líderes não tinham maturidade suficiente para ajudar a igreja a crescer para a maturidade. E Paulo diz, por essa razão, ele não conseguiu poder falar das coisas mais profundas, aquela sabedoria que ele falava junto com os maduros, ou maduros. Então eles continuavam sendo crianças durante mais 3 anos, porque Paulo vai escrever esta carta já no ano 54, ou começa em 55, e ele deixa a igreja no ano 52. Então estamos aí com mais 3 anos em que nada de proveito em termos de crescimento para maturidade tenha sido conseguido. Talvez a coisa até piorou, porque quando Paulo deixou a igreja, pelo menos não estava dividida, e agora está. Qual é a marca da carnalidade? É inveja e ação política como mundanos agem, com rivalidades e debates e brigas que caracterizavam a igreja em Corinto. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Argumentando por que eles não podiam ser cabeça de um partido. Porque Paulo não é cabeça de partido, nem Apolo. Somos apenas diáconos, servos,
por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério, a diaconia que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, quer dizer, evangelizei. Apolo chegou mais tarde, ele regou. Mas Deus é que deu o aumento, fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aqui está novamente a humildade do apóstolo de não pensar que o fato que ele teve tanto sucesso na conversão de tantas pessoas, que ele tinha alguma coisa com isso. Não, foi Deus usando por seu intermédio. E com certeza seria a mesma coisa com Apolo. Daí, nós somos, melhor, versículo 8, o que planta e que rega tem um só propósito, isto é de produzir um campo, uma colheita para Deus. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Galardões, recompensa, está relacionado com a qualidade do trabalho de cada um. Individualmente, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura, o campo em que a gente trabalhou, e vocês são edifício de Deus, uma das metáforas que Paulo gosta. Mais do que a palavra lavoura, ele gosta da palavra edifício. E essa palavra já introduz o parágrafo seguinte, tão conhecido por todos nós, em que Paulo compara a igreja de Corinto a um templo. Aliás, ele diz, vocês são o templo de Deus, no versículo 16. Então ele vai descrevendo não mais a ideia de uma colheita numa lavoura, num campo agrícola, mas ele está agora tratando de um edifício, porque isto é bem dentro do pensamento de Jesus Cristo, que nós já falamos em relação à igreja ontem. Vamos lá. Conforme a graça de Deus, lembra-se que há diferentes tipos de graça, tem graça salvadora e tem graça ministradora. Então agora estamos tratando de graça ministradora, em versículo 10. Conforme a graça que Deus me foi concedida, eu, como sábio arquiteto, construtor, lancei o alicerce da igreja de Corinto, e outro está construindo sobre ele. Quem é esse outro? Obviamente são aqueles líderes que estão fomentando e promovendo a separação de irmão, tentando criar uma igreja maior dele, e talvez com até benefícios financeiros. Essa parte Paulo não trata, a não ser quando ele chega em 2 Coríntios, diz que há mercadejadores da palavra, pessoas que deturpam a mensagem para ganhar mais dinheiro. Ele diz que há muitos deles, ele está escrevendo para esta mesma igreja. Portanto, talvez a razão que eles queriam aumentar seu grupo é para tirar uma coleta maior e colocar no bolso. Porque ninguém pode, versículo 11, colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se você fundar uma outra igreja, que não tem esse fundamento que Paulo colocou,
então não é mais Igreja de Cristo, é uma outra organização, organismo, Seixonoé, Mormon, ou não sei o que, né? Nós hoje chamaríamos de seita. Por quê? Porque não tem o alicerce bíblico que Paulo fundou sobre quem é Jesus, o que significa a cruz, qual é a tradição que eu passei para vocês, que é o alicerce de toda a igreja legítima, que tem direito a se chamar a igreja de Cristo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, em contraste com qualquer outro tipo de igreja que não é de Cristo. Portanto, o versículo 11 deixa muito claro que só tem uma igreja que se fundamenta sobre o alicerce que o apóstolo colocou. Mas ele está interessado no versículo 12 a 14, 15, tratar sobre estes líderes que estão construindo sobre o alicerce que Paulo colocou em Corinto durante os 18 meses que ele pregou lá. Se alguém constrói, e Paulo aqui não diz que estão ou não estão construindo com ouro, prata e pedras preciosas, ou se estão construindo, que parece mais provável, com madeira, feno ou palha, sua obra, a qualidade, isto é, da sua obra, será manifestada, mostrada, porque o dia, este é o dia de juízo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, passar pelo fogo, sem ser destruído, esse receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construir ou construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, mas perde tudo na conflagração do fogo. Tudo certo? Dá para entender? Vão lá repensar o que Paulo acaba de dizer nesses versículos. O alicerce é Cristo. Quem constrói são os ministros, servos, diáconoi, usando a palavra dele, que tanto plantam como regam, para que as pessoas possam crescer. Mas mudando para a metáfora do templo, há dois tipos de produto que se pode colocar no templo. Um tipo resiste o fogo e, interessantemente, é material bem mais lindo, bonito, aprazível e valioso. Ouro, prata, pedras preciosas, não são pedras comuns, que também resistiriam o fogo. Por outro lado, dá para construir, diz o apóstolo, também com feno, palha e madeira, que não resiste o fogo, e a ênfase está naquilo que vai resistir ou não o fogo. Qual vai ser a hora em que esta avaliação será feita? Vai ser a hora do juízo. E tal como em Hebreus 13, versículo 17, quando fala de prestar contas em relação das pessoas que nós conduzimos para Deus, líderes que mostram o caminho. Se você, líder, pastor, professor da escola, pai de família, mãe de criança,
se você não construir com a verdade, se não construir com o Espírito de Deus, e não este espírito de carnalidade, seu trabalho será destruído no fogo. Não vai ter consistência para resistir o juízo final. Quer dizer, as pessoas de fato não vão ser reconhecidos como salvos. Membro da igreja, sim. Jesus, falando desta mesma realidade, disse: muitos naquele dia vão protestar que eles fizeram milagres, muitos milagres, expeliram demônios em meu nome, profetizaram o meu nome, mas eu direi: afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque eles nunca se converteram de verdade. E os crentes que estão agora enchendo a igreja de Corinto estão no perigo de encontrar-se nesta mesma categoria de membros da igreja não convertidas, não transformadas. E a igreja, em vez de ter pessoas que chegam à maturidade em Cristo, que têm as qualidades de vida transformada, cheia de amor e fruto do Espírito, tem uma vida verdadeiramente mundana. Portanto, sem sinal de transformação de vida. Quer dizer, uma igreja pode ser conhecida como igreja e ser composta de não crentes, não cristãos, feno, palha e madeira. Qual é a consequência da Igreja Católica, através dos séculos, ter batizado qualquer pessoa sem nenhuma tentativa de saber se a pessoa de fato era cristã? É encher o país, encher o mundo de 800 milhões de católicos, muito maior de qualquer outra denominação, se quisermos chamar de denominação, mas sem nenhuma segurança quanto ao destino dessas pessoas no dia de juízo final. E obviamente não é só a Igreja Católica que tem essa mania de incluir não cristãos, luteranos, anglicanos, as igrejas tradicionais, tem a mesma prática de construir com feno, com palha, e em alguns casos o próprio líder, em vez de ser salvo, como Paulo prevê que os líderes das igrejas de Corinto eram de fato salvos, talvez Paulo já conhecia eles, mas o seu ministério, uma desgraça total. Agora a recompensa. Que seria a recompensa que Deus dá para os seus bons líderes, evangelistas, pastores, profetas, mestres? Qual é a recompensa? Bem feito, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o galardão é ser privilegiado de ser uma espécie de líder de muitos. Como será isso? Como será reinar com Cristo? Temos pouca ideia sobre isso, mas sabemos que Deus vai pagar muito bem os seus líderes que sacrificam em construir somente com pedras preciosas, ouro e prata. Esta então é a distinção que pode ocorrer em qualquer tempo, em qualquer lugar. Distinção entre construir com crentes que vão andando no caminho da maturidade, aqueles que fazem alguma decisão, talvez venham alguma vantagem de se tornar membro da igreja sem se converter de verdade.
e, portanto, não crescer para a maturidade e viver nesse mundanismo que nós encontramos na igreja de Corinto. Certo? 9:55, perguntas que os irmãos gostariam de fazer. Nós temos outro microfone para que todo mundo possa ouvir e também para que possa ser, se a pergunta for gravada. Pastor, neste paralelo que o senhor faz aí a respeito das igrejas, aquilo que vai queimar, se dissolver, o senhor citou a igreja católica e a igreja tradicional também. Então eu fiquei meio assim, sem saber o que o senhor está pensando sobre isso, porque eu sei que ocorre na nossa igreja, independente da gente saber ou não, ninguém vem com estrela na testa. Muitos que a gente recebe não são, mas não é uma coisa consciente como acontece em outras. Exatamente. Como que ficaria isso aí? Uhum. O irmão está sugerindo que a gente pode estar construindo com madeira e achar que uma pedra é preciosa. Não dá para distinguir? Sim. O tempo distingue. Sim. Qualquer pessoa de fato convertida, que tem um verdadeiro amor pelo Senhor, que tem o Espírito de Deus habitando nele, ao passar do tempo vai mostrar a quem ele pertence. Ele vai mostrar a qualidade de sua vida. Agora, a maneira que nós construímos, lembra que a ênfase do texto é sobre a maneira de construir, ou favorecemos uma igreja de feno, ou favorecemos uma igreja de pedras preciosas de ouro e prata. Da maneira que ministramos, da maneira que atraímos as pessoas. Eu lembro uma vez em Goiás, alguém me falou para mim, eu quero ser pastor de um povão, né? Quer dizer, eu quero esse tipo de igreja de feno. Quer dizer, a maneira de encher a igreja. E se alguém tem dúvidas sobre isso, é só olhar para aquelas igrejas que mais têm crescido nos últimos 20 anos no Brasil. Tem crescido assustadoramente, sem muita ênfase, em algumas delas pelo menos, numa conversão mais genuína, mais bíblica, assim, que indica, na minha pobre concepção, que possivelmente eles estão se encaixando dentro desta construção com madeira e feno, que realmente é bem mais rápido construir com feno do que construir com pedras preciosas. Sempre são pequeninas, né? E ouro e prata, a gente sempre está em falta de ouro e prata. Então, a coisa vai bem mais lentamente do que com palha e... Fala, Emmanuel. Pastor, eu queria saber como é que fica a respeito de batizar crianças, sendo que a Bíblia é clara e diz que quem crer e for batizado, como pode uma criança crer? Só se crer depois. E as igrejas que batizam crianças, naturalmente, já pensaram sobre esse problema, já há muito tempo. E eles têm o que eles chamam de confirmar a fé da criança, que depois vai se desenvolvendo lá para os 12 anos, 13 anos. E então a criança batizada, ele já estaria dentro do areal, dentro do corpo de Cristo, mesmo sem ter tomado alguma decisão própria. Mas quando chega uma certa idade, ele precisa confirmar o seu batismo, em vez de negar o seu batismo. Os irmãos que são presbiterianos ou metodistas aqui vão achar engraçado o que aconteceu. No início dos anos 50,
teólogo Karl Barth escreveu um livro sobre batismo, condenando o batismo de crianças. Lembra que ele era da Igreja Reformada, na Suíça, condenando porque ele diz que batizar uma criança não corresponde bem à metáfora do batismo. O batismo é morte e ressurreição, e a criança não morre nem ressurge. E daí a gente tem que mudar. Então a Igreja da Escócia, eu estudei lá, ficou assim apuros muito grandes se eles não deviam mudar toda a estrutura da igreja em cima do que seria uma vergonha terrível, depois de tanta tradição, desde John Knox até 1955. Então, o muito capaz professor Thomas, meu professor Torrance, ele disse, com suas pesquisas, disse que não dá para batizar crianças sim. Não há problema nenhum. Só que esta ideia de morte e ressurreição tem que ver depois, né? Quando ele está em capacidade para relacionar, porque não é somente criança que não entende isso. Há muita gente se batiza hoje que tem idade que não entende que ele está morrendo e renascendo em Cristo. Então todo mundo tem que tomar a sério esta figura bíblica sobre o significado de batismo. Quando atrás nós falamos de que o Espírito deve ser testado, Sim. Isso também pode ser por profeta? O profeta também pode querer uma testificação do Espírito que ele está recebendo? Deve querer. Imagina falar alguma coisa que vem do Espírito que não vem de Deus. Quando o pastor Rockstead, pessoas iam para ele para serem libertos de demônios, e algumas pessoas falando línguas, ele imediatamente perguntava, mas quem está falando? E, segundo sua própria palavra, mais ou menos, né? 50% em espírito demoníaco. Porque os demônios também falam línguas. Não é somente anjo de Deus que fala línguas. Então, é esse perigo de abrir a mente e receber um espírito que não vem de Deus. E aí está o problema. E aí a razão de 1 Tessalonicenses 5 de testar a palavra dos profetas, 1 Coríntios 14, também 29, testar a palavra dos profetas, para saber se vem de Deus ou não. Nós vamos ter que entrar isso bem mais detalhadamente em 1 Coríntios 14, se chegarmos. Alguns não têm fé, diz que não vão chegar até lá. Mas eu tenho fé, que vamos chegar até lá, vamos ver. Pastor, Paulo trata aqui, né, da forma em que os coríntios estavam tratando, né, as coisas de Deus como que carnais ainda, e aqui ele possivelmente está falando a uma liderança aqui. E eu creio, né, eu gostaria que o senhor confirmasse, em Lucas, quando Jesus entra no templo, e eles dão um livro, ele abre em Isaías, ele fala ali que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no 21 ele fala, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Paulo ele fala aqui que o Espírito, né, mas Deus nos revelou, né, no 10, né, 2:10, pelo Espírito todas as coisas, né? Então eu creio que aqui Paulo trata que a liderança, como hoje em geral, ela não tem tratado as coisas de Deus, né, com o Espírito, com o temor,
né, com tremor, como ele fala aqui no começo, e cumprindo isso que Jesus, para qual ele veio, né, evangelizar, libertar, restaurar, e preparar, né, as pessoas para o dia da sua volta. E então eu gostaria que desse paralelo, né, se hoje a igreja tem vivido dessa maneira, por isso, como o senhor falou mesmo, as igrejas têm crescido, mas como vai ser naquele dia, quando o Senhor voltar? Uma excelente observação. Lembrando que o modelo do ministério é o próprio Senhor Jesus, né? Que discipulou homens, que evangelizou e que serviu aos necessitados. Esse é o modelo do ministério que nós somos incumbidos a desenvolver ao máximo que Deus nos dá possibilidades, né? Mais alguma pergunta? Um de cada vez, por gentileza. Bem. Irmão Julio. Doutor, eu queria perguntar sobre a mente de Cristo. A mente de Cristo. É um privilégio que Paulo tinha ou é um privilégio que é para todos os cristãos? Evidentemente, Paulo e os seus colegas, que faziam parte de um colégio profético, porque aqui no contexto está bastante evidente, para mim pelo menos, que a mente de Cristo é uma mente que a gente recebe por revelação, direto da parte de Deus. Não é simplesmente que eu lendo esse texto que eu tenho a mente de Cristo, mas que eu estou sintonizado, como uma rádio, ao Espírito que vem de Deus, de maneira que eu posso falar o que Deus realmente quer falar para esta turma. E para mim isto me parece, neste caso, talvez em outro caso, por exemplo, em Filipenses 2, versículos 5, 6, não, tenham vocês todos a mente de Cristo. Já é outra coisa, completamente diferente do que ele dizer aqui, que esta sabedoria que Paulo pode revelar são coisas ocultas, que Deus tem revelado para nós, né? E nós, então, em distinção dos que não têm esta capacidade profética de ouvir o Espírito falar e desvendar os mistérios que Paulo vai falar tão claramente, por exemplo, em Efésios 3. Amanhã a gente vai talvez chegar até lá, né? E ver isso. Irmã. Gálatas diz que o Espírito do Filho de Cristo vem sobre nós e por isso clama Abba, Pai. Então, e aquele Espírito está com letra maiúscula e eu entendo que é o Espírito do Filho realmente que vem e está em nós. Por isso, eu entendo que a mente de Cristo pode ser estabelecida na nossa mente. É isso que o senhor passou? No sentido, sim, mas sentido secundário. Quando ele diz que o Espírito do Filho veio para nós, é verdade. Todos nós temos que receber o Espírito Santo para ser cristãos, regenerados. Quem não nascer do Espírito não é dele. Vocês não estão na carne, estão no Espírito. Romanos 8, 9. Chegando então a falar sobre a mente de Cristo, ou como em 1 Coríntios 2,16, onde a mente de Cristo está relacionada com revelação direta de Deus, ou a mente de Cristo que secundariamente conhece bem a palavra, aceita a palavra, vive segundo a palavra,
ele tem a mente de Cristo de uma forma secundária, porque não vem diretamente de Deus, vem através da Bíblia, que nós já temos. Paulo não, pelo menos os coríntios não tinham o Novo Testamento, por isso eles não podiam ter tido a mente de Cristo em relação àquilo que nós temos. E talvez uma das razões que eles ficaram se desviando para essa sabedoria humana, por causa de não ter o Novo Testamento que nós temos. Então nós podemos ter a mente de Cristo, claro, quando pelo Espírito de Deus nós aprendemos como Jesus pensa, o que Deus quer, está tudo aqui escrito na palavra, tudo que precisamos está aqui. Está vendo essa distinção de quem vem essa palavra? Vem da palavra escrita ou vem de uma revelação direta do Espírito Santo para a sua cabeça? Em outras palavras, ser profeta ou ser mestre. Porque o mestre que trabalha com texto, o profeta trabalha com mensagens vindo direto. Doutor, acho que a questão é se hoje ainda temos revelações como o apóstolo Paulo teve nesse texto, considerando ele por si ter a mente de Cristo, por isso ele está escrevendo e também fundamentando a sua autoridade. A pergunta é essa: se hoje nós talvez iríamos para esse caminho. Hoje nós temos pastores, homens, mulheres, profetas, que têm a capacidade de falar em nome de Deus, com a mente de Cristo e com essa tal autoridade. Eu creio que essa é a dúvida da igreja brasileira. Sem dúvida. E aqui a distinção entre profeta e apóstolo é muito significativo. Dr. Wayne Grudem, no seu livro sobre profecia, já faz essa distinção quando diz que o profeta do Novo Testamento não corresponde ao profeta do Antigo, mas o profeta do Antigo corresponde ao apóstolo, por causa de que toda profecia, eu acho que hoje temos muito pouca profecia, desnecessário, né, ter muita profecia, porque temos o Novo Testamento, mas admito a possibilidade de alguém receber uma mensagem profética, que ela tem que ser subordinada à mensagem apostólica. Porque se esse profeta falar alguma coisa que está em desacordo com a palavra inspirada de Deus, ele é falso. Então, não há muita vantagem de ter profecia hoje, a não ser para tomar decisões particulares. O que Deus quer fazer com sua vida? Deus chama pessoas individuais através de profecia, tal como ele fez com Timóteo, para você ser missionário em Mongólia. Então você agora começa a se preparar e com certeza vai chegar à Mongólia, porque Deus lhe mostrou que isto era a vontade particular para a sua vida, chegar a ser missionário em Mongólia. Todo mundo que diz, eu tenho chamado, está dizendo, eu recebi alguma profecia, mesmo que não seja verbal, que essa profecia veio da parte de Deus. Eu tenho duas perguntas aqui na frente que eu não lembrei de ler, então vamos dar, e depois qualquer pessoa que tem uma pergunta de microfone, que seria uma vida verdadeiramente mundana. Verdadeira mundana é viver exatamente como um mundano vive, secularmente. O que significa secular? Significa, segundo este aion, é uma tradução da palavra aion, século. E significa uma vida que se afasta, torna-se independente de Deus, não consulta Deus sobre nada, não pede orientação, não procura obedecer a Deus, não quer saber o que a Bíblia ensina, então vive sua vida, pode ser uma vida muito boa, como qualquer pessoa aqui de Londrina, que não tem nenhum compromisso com Deus. Sua palavra, sua vida é completamente secularizada. Então isso significa mundana. Agir, pensar como aquelas pessoas é de certo modo que Paulo está criticando aqui
em termos da politicagem na igreja de Corinto, da inveja, daquelas características que ocorrem no mundo secular e com certeza não devem ter nenhuma abertura numa igreja verdadeiramente de Deus. Primeira pergunta: o que realmente Paulo quis dizer na íntegra sobre a questão de traje certo para as mulheres? Essa pessoa que fez essa pergunta não crê que vamos chegar no capítulo 11. Que vamos parar lá no capítulo 10, então não vamos tratar. Mas eu gostaria de deixar até chegar lá, quinta-feira. Vamos ver, né? Acerca do casamento, qual deve ser a posição de um cristão que sofre o adultério da parte do seu cônjuge? Ficar sozinho? Possível viver um novo relacionamento? Como fica esta situação? Excelente pergunta. É uma pergunta que levanta a questão se o cristão, pelo poder do Espírito, pode de fato perdoar completamente uma pessoa que pecou contra o seu cônjuge tão seriamente assim. Porque se a gente perdoa como Deus perdoou, a gente tem que responder sim, é possível, porque Deus reata seu relacionamento conosco depois de nosso pecado tão sério como adultério, e temos um relacionamento que não tem arrestas e problemas em se relacionar. Portanto, se for possível perdoar totalmente, completamente como Deus perdoa, Ele é o nosso modelo, você pode ainda voltar para esse relacionamento. Agora, se a pessoa continuar no pecado, já é outra coisa. E nós temos o mesmo problema na parábola do filho pródigo, que o pródigo, depois de ficar em casa, depois de ser recebido com a festa e tudo mais, decide roubar um dinheiro do pai e sair para o mundo de novo. Agora, quando ele é recebido na segunda vez, quanta festa haverá? É um pouquinho mais abafada. E na terceira vez, ainda menos festa. Quer dizer, nossa dificuldade é a mesma dificuldade que Deus tem, né? De uma pessoa que habitualmente e, portanto, deliberadamente está vivendo em pecado grave, roubando, mentindo, demonstrando aquelas características tão mundanas, né, de uma vida sexual completamente desregrada. Há uma grande dificuldade em nós admitir que ele é filho. Nós lemos aquela história do filho pródigo sempre com a ideia que o pai diz: este é meu filho. Portanto, ele não vai fazer isso. Mas se ele fizesse, nós logo estaremos duvidando. E talvez num relacionamento conjugal a mesma coisa aconteceria. Que você dizia: mas se você realmente não quer viver uma vida de casados, então nós vamos ter que separar. Última pergunta desta série aqui. A questão das mulheres ficarem em silêncio. 1 Timóteo 2 e 12. O que realmente isso significa? Silêncio significa quietinha. Essa palavra é fácil. O que é complicado é a hermenêutica desse texto, que não é a explicação da palavra silêncio, mas
em que condições a mulher deve ficar em silêncio para cumprir a ordem bíblica. E aí a coisa é muito mais complicada, obviamente. Muitos acham que isto é uma situação particular relacionada com aquela época e aquelas circunstâncias, que a mulher agora livre, com dons de ensino, de profecia, tudo pode ministrar tal como qualquer homem. Minha opinião pessoal, não precisa dar nenhuma atenção à minha opinião pessoal, é simplesmente que aquele texto, como também em 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11, que nós ainda temos que chegar, se Deus permitir, está relacionado com autoridade. E que o modelo que Paulo utiliza é: cabeça do homem é Cristo, cabeça da mulher é o homem, e cabeça da criança é a esposa, marido, mulher, quer dizer, a mulher, e cabeça do cachorro é a criança, e assim por diante. É uma cadeia, né? É uma escada de autoridade. E a mesma coisa com o presidente Lula. Não tem nada a ver com o valor da pessoa, tem a ver com a sua posição indicada e decretada por Deus. Eu preciso me submeter ao presidente, aos juízes, aos policiais e assim por diante. E não tem nada a ver sobre a sua santidade ou não. É simplesmente que eles têm, diante de Deus, esta posição de autoridade. Agora a pergunta que as mulheres querem saber, e deve haver alguns aqui, que gostariam de saber que se mulher pode ser pastora. Aí eu tenho dificuldades por causa da autoridade que ela terá que exercer, inclusive sobre o próprio marido, a não ser que ele não seja crente. Agora pergunta, talvez uma senhora não casada pode ser pastor? Talvez. Eu sei que tem, por exemplo, em Singapura, tem uma igreja muito grande, pastoreada por uma mulher que tem pastores submissas a ela. Coisa invertida, mas também é outro lado do mundo, né? É outro lado do mundo. E a gente fica assim com essa dúvida na cabeça. Uma igreja bem evangélica, cheia 4 vezes no domingo, com 800 pessoas cada vez, pelo menos quando eu visitei. E que tem homens que estão muito felizes em trabalhar com ela como se fosse a presidente da igreja, quem manda, né? Mas o problema está aí, no texto, né? A autoridade. Quem tem a última palavra, né?